Olá, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Bruna de Geografia e a nossa aula de hoje vai ser sobre recursos hídricos. Bom, e onde então é que a gente, a população de modo geral, pode utilizar esses recursos hídricos ou a água, basicamente? Aqui eu listei algumas situações, por exemplo, para beber, na produção agrícola, na criação de animais, nas indústrias, higiene pessoal, limpeza de casas, lazer, lavagem de automóveis, na produção de energia. Ainda aqui nesse slide aqui mostra algumas figuras, né? Tá vendo aí, por exemplo, essa embaixo aí é uma hidrelétrica, onde que faz o que? A produção de energia. E também tem outras situações, né? Como, por exemplo, higiene pessoal, para beber água, lavagem de carros e também na criação de animais, né? Para os animais consumirem essa água. Bom, em relação à disponibilidade da água no planeta Terra, é o seguinte. Embora o planeta Terra ele é considerado um planeta aquoso. O que é isso, um planeta aquoso? Que é um planeta que a sua superfície é coberta principalmente por água. Tem mais água do que superfície terrestre, por assim dizer, né? Mas essa água que cobre o planeta Terra, em sua maioria, é água o quê? Água salgada. Essas águas que estão presentes principalmente nos mares e nos oceanos, né? E essa água, ela não é própria para o consumo. Ou seja, embora então o planeta Terra tenha a sua cobertura principalmente por água, não é uma água que seja para o consumo. Pode parecer, que as reservas de água, elas aumentam bastante por meios naturais, como por exemplo as chuvas, ou por meios artificiais, como abertura de poço e etc. Mas essa quantidade disponível do planeta, ela mantém-se constante, ela é a mesma. Ela não vai aumentar e nem vai diminuir. O que vai mudar é a qualidade da água, que a gente vai ver mais pra frente em relação a preservar essa qualidade da água. Nesse desenho, nesse esqueminha que tem embaixo aí, tá falando em relação à água existente no nosso planeta. Vamos pensar assim agora. Pensem aí vocês aí, De 100% de toda a água que existe no planeta, 97,5% de toda a água que existe no planeta, 97,5% é água salgada. Essa água salgada, ela é encontrada nos mares e nos oceanos. Essa água salgada, ela não é própria para o consumo do ser humano e nem o consumo de animais. Essa água salgada, ela é aquela que é presente lá nos mares e nos oceanos, ela não serve, por exemplo, para a gente beber ela. Então, ela não é uma água própria para o consumo do ser humano, do homem, Apenas 2,5% de toda a água do planeta Terra, ou seja, de toda essa água que a gente conhece, dos mares, oceanos, rios, etc., apenas 2,5% é água doce. A água que pode ser consumida, ok? Então, continuando aí em relação à disponibilidade da água no planeta Terra, A gente viu, então, no gráfico no último gráfico, que 97,5% de toda a água do planeta é água salgada, ou seja, água imprópria para o consumo do ser humano. E apenas 2,5% desse total global de água, é água que a gente pode consumir, pode ser utilizado nas atividades do homem, certo? E beleza. E dentro desses 2,5%, desse total de água que pode ser consumido, 68,9% dessa água doce, ela tá na onde? Ela tá nas geleiras e em neve, em forma de neve. Ou seja, é água congelada, que a gente não tem como ir lá e pegar, Tá congelada lá nas calotas polares, etc. 0,9% dessa água doce, ela tá presente no solo, em pântanos ou em geadas. 29,9% são águas subterrâneas, ou seja, água que está abaixo da superfície terrestre, Normalmente está presente nos lençóis freáticos. E apenas 0,3% de toda essa água doce, que é as águas que estão nos rios e lagos. Esse total de água doce, a gente não consegue consumir essa água que está presente nas geleiras, certo? Porque elas estão congeladas lá nas geleiras. Então, o ser humano, ele consome apenas esse 0,3%
que estão em rios e lagos, e também esse 29,9%, que está principalmente nas águas subterrâneas, né, através da perfuração de poços, etc., né. Em relação à conservação da água doce, a gente sabe então que a água existente no planeta Terra, né, é apenas uma pequena parte dessa água que ela está disponível para a população humana, ou seja, que é aquela água que a gente acabou de ver, que é a água doce. E a gente sabe também que essa água doce, ele é um recurso que ele é essencial para a gente beber e para a gente fazer diversas outras atividades, como a gente viu também no início da aula, né, em relação a, por exemplo, atividades como higiene pessoal, agricultura, para dar para os animais, nas indústrias, enfim. E o que que acontece? Essa água doce, ela não está acabando. O que que acontece é que a qualidade dela está diminuindo. Por quê? Por conta principalmente da poluição, né? E do mau consumo dessa água. Um dos maiores problemas que está acontecendo no mundo, né, nos dias, principalmente aí nessa questão do século XXI, né, principalmente essa falta da água em qualidade para o consumo. E é isso que a gente vai ver algumas formas, no decorrer dessa aula aqui, algumas formas de racionalizar esse consumo da água doce, para racionalizar o consumo dela e também para evitar o que? A poluição dela, porque uma vez essa água poluída, ela não tem como a gente ser consumida. Embora ela seja uma água doce, né, uma água própria para o consumo, se ela estiver poluída, não tem como a gente consumir. E a partir do momento que essa água está poluída, para despoluir ela, o que acontece? É um custo muito grande. Então, o que a gente mais precisa nessa questão da água é realmente de preservar e de cuidar dos nossos mananciais, dos nossos rios e etc. Bom, o que a gente pode fazer então para ter um uso racional da água? Aqui nesse esqueminha aqui, está mostrando algumas atividades, né, que a gente desenvolve no nosso dia a dia, e essas atividades pode ter dentro delas um consumo consciente e o quê? E economizar a água, que é a questão principal que a gente está falando aqui, né? Nesse desenho aqui, tá mostrando em 8 quadrinhos, eu vou começar, mesmo se vocês não conseguirem ler o que tem escrito abaixo deles, eu vou falar um por um, então acompanhem comigo aí, ó. Esse primeiro quadrinho tá falando o quê? Tome banhos de 5 minutos, nada de banhos longos, exagerados, né? Depois, utilize em sua casa uma caixa de descarga dual, que ela gasta menos água, né? Quando vai dar a descarga, né? Ela gasta menos água. Escove seus dentes com a torneira fechada. Não tem necessidade de escovar os dentes e manter a torneira ligada, né? Não tem porquê isso, né? Quando for utilizar a máquina de lavar roupa, use na sua capacidade máxima. Não ficar lavando roupa, tipo, de pouquinho em pouquinho. Deixar para lavar, assim, quando tiver uma capacidade máxima da máquina para o quê? Economizar água. Usar balde para lavar o carro, para regar as plantas, lavar a calçada, etc. Não fazer isso com mangueira, porque gasta muita água. Regar as plantas em um período de pouco sol e também usar o quê? Um regador. Consertar vazamentos de torneiras, chuveiros e caixas de descargas. O quê? Para não deixar ocorrer, né? Que fica pingando, que fica desperdiçando água, né? E fechar a torneira enquanto ensaboa a louça. Então, essas pequenas atividades que a gente desenvolve durante o dia a dia, se a gente tiver uma consciência em relação no momento que a gente está desenvolvendo essas atividades, a gente pode, dentro da nossa própria casa, nossa própria família, pode contribuir para o quê? Para a diminuição do consumo de água, certo?
em relação a essa questão da poluição dos recursos hídricos, que, conforme eu vim falando aqui para vocês durante a aula, que é o maior problema ligado diretamente a essa questão da água. Porque uma vez a água contaminada, uma vez a água poluída, é muito caro para fazer o tratamento daquela água para que ela volte a ser uma água boa para consumo, né? Então, o melhor, como eu já disse algumas vezes, é não poluir. Mas, professora, quais que são os principais tipos de poluição, né? Como que é feita essa poluição das águas? Os principais responsáveis pelas poluições dos recursos hídricos é basicamente os lançamentos de efluentes feitos pelas indústrias, ou também agrícolas, comerciais e esgoto doméstico, além, é claro, de resíduos sólidos de diversas formas. Ou seja, essas duas imagens abaixo aí, até parece que são as mesmas imagens, né? Mas são lugares diferentes, né? O que é isso? É o lançamento direto de esgoto, de indústrias provavelmente, diretamente dentro de um rio. Então, essa é uma das principais formas de poluição da água, certo? Isso, obviamente, compromete o quê? A qualidade das águas superficiais e também compromete a qualidade das águas que estão no subterrâneo, ou seja, abaixo da terra. E isso afeta diretamente, principalmente, alguns animais, ou seja, animais que vivem ali dentro da água. E também alguns animais próximos também, não necessariamente que vivem dentro da água, mas animais que podem consumir aquela água. E também pode afetar também vegetais, né, que estão ali dentro daquela água, ou também que está ali em torno, né, em volta das margens daquele rio. Ou seja, essa poluição, ela afeta vários pontos dentro do planeta Terra, em várias camadas, inclusive atingindo diretamente o ser humano, porque o quê? Como eu já disse, essa água poluída por diversos efluentes, né, vindos da indústria, vindo da agricultura principalmente quando se trata de agrotóxicos, né, essa forma de poluição, ela prejudica o ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano vai consumir aquela água e aquela água vai estar poluída, ou vai ser muito caro para tá tratando, né, essa água para ela voltar a ter uma qualidade, ou então o ser humano vai acabar consumindo ela poluída e vai o quê? Gerar doença para o próprio ser humano. Bom, em relação aos prejuízos que essa poluição hídrica ou poluição das águas tem, a gente pode ver que esses prejuízos são imensos. Principalmente, como a gente viu, né, compromete a qualidade da água para o abastecimento, para o consumo do homem, né? E para o homem também fazer suas outras atividades, né? Mas também ocorre a morte de várias espécies que estão ali dentro daquele rio ou daquele lago, né? Várias espécies aquáticas. Além de que aumenta também a questão de doenças para o próprio ser humano, como, por exemplo, febre, meningite, cólera, hepatites A e B, entre outras. Essas doenças que são transmitidas por água contaminada, né? Além do que também, nessa questão da poluição das águas, o que acontece muito é a questão do odor, ou seja, do mau cheiro naquela localidade que está poluído. Fazendo assim, então, que tem uma grande concentração, por exemplo, de mosquitos e insetos ali naquela localidade. Bom, então a gente viu, então, nessa aula, basicamente, o quê? Em relação a como que a questão dos recursos hídricos e a questão da água é importante para a gente. A gente viu que a água está presente, né, em diversas atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Viu também algumas formas de poluição, como que se polui as águas, como que a gente pode fazer para diminuir o consumo da água. A gente viu também que o principal consumidor de água é o quê? Está no meio agrícola, né? Para produção de lavouras, né? Enfim. E aqui, por último, a gente viu a questão desses prejuízos que existem na poluição das águas. Ou seja, o melhor que a gente precisa fazer, então, nós todos precisamos nos conscientizar em relação a como que a água é importante para a gente. E fazendo assim, então, que o uso racionado dela, não poluir os recursos hídricos, não poluir os rios, lagos e etc. Ok? Bom, a atividade que vocês vão desenvolver para essa aula de hoje é a seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa. Essa pesquisa na onde? Na internet. Vai fazer essa pesquisa e vai apontar meios que o homem pode fazer para ajudar a conservar os recursos hídricos, ou seja, para ajudar a conservar a qualidade da água.
vai entrar lá na internet, no Google, e vai colocar lá meios de conservação dos recursos hídricos. Vai sair vários meios de conservação. Você vai fazer essa pesquisa e vai registrar ela no seu caderno, certo? Depois de registrar no seu caderno, você vai vir aqui nesse post no Facebook, aqui no grupo, e vai colocar também e vai fazer uns comentários aqui nesse post, ok? Ou seja, registrar no caderno a pesquisa e também vir aqui nos comentários do Facebook e fazer, colocar uma pequena parte da sua pesquisa, certo? Em relação a como o homem pode fazer para ajudar na conservação dos recursos hídricos. Depois que vocês fizerem isso, eu vou estar avaliando resposta por resposta, que vai estar aqui no post do Facebook, e vou colocar a nota aqui, beleza? Então é isso, essa foi a aula de hoje. E eu espero que todo mundo faça atividade. E se tiver alguma dúvida, pode conversar com a professora, pode me chamar aqui nas redes sociais, enfim. Mas não deixem de fazer as atividades, ok?